Bom, galera, vocês que curtem o canal do Model DJ aí, valeu por mais uma vez vocês acessarem o canal. E hoje nós vamos trazer mais uma entrevista bem bacana com um cara que é meu brother aí e tem um estúdio bem pertinho aqui na Zona Leste para quem está em São Paulo, e dá um acesso fácil também para quem está um pouco mais longe e precisa conhecer esse estúdio, hein? Então, Roberto, valeu aí, meu brother, por você aceitar o convite. Uma honra. Obrigado aí. A gente já se conheceu, já fez alguns trabalhos juntos aí, e o Roberto tem um espaço bem bacana que depois a gente vai conhecer também. E o Roberto, para vocês entenderem um pouquinho até dele, aí é um cara normal, por mais que ele seja aí, ele tem um estúdio, seja um produtor, tudo, mas é um cara normal, ele é casado, tem uma filha, já casado há quanto tempo? 15 anos. Começa a história de sucesso. O cara que já é casado há 15 anos, no meio da música, o cara já tem uma história de sucesso. Casem, galera. Bom, o Roberto, então a gente vai trocar uma ideia com ele, porque ele tem um trabalho bem diferente e é um cara acolhedor. Ele realmente, desde a primeira vez que eu o conheci, ele tem um atendimento muito personalizado e muito natural. Então vamos trocar uma ideia com o Roberto para a gente entender. E Roberto, fala pra gente aí, qual é o teu negócio hoje, cara? Você que a gente já conversou um pouquinho, tem um tempo já aí nesse meio da música, né, de som. Qual é o teu negócio hoje? Explica um pouco do estúdio aí pra gente. Bom, hoje o meu negócio é estúdio, né, de ensaios e gravações. E mais pra frente, essa é uma meta que a gente já colocou aí, vou colocar aí 2 anos, né? Já está entrando um novo produto que é o agenciamento de bandas mesmo. Então assim, a gente quer realmente fazer uma produtora, pegar esse outro nicho e pegar como referência aí Bonadil, Liminha e partir para esse outro lado também. Ser mais um agregado do estúdio, né? Trabalhar a marca, né? Estúdio Music Brasil, fazer jus ao nome, né? Isso é bacana você comentar, quer dizer que já é uma preocupação do nome, para quando você teve o negócio. Isso já foi desde o início, quando você montou o negócio, ou você pensava primeiro no estúdio, agora que você está pensando em gerenciamento? Como foi o seu plano de negócio no começo? Olha, o plano de negócio, na realidade, eu sou formado em biologia. Poxa, então eu lecionei, essa fala de animal, então. eu lecionei, dei aula, trabalhei em sistema corporativo, então assim, o que me impulsionou assim, a pensar em ter um estúdio foi justamente esse amor à música, porque desde criança, sempre tocando, toda a história começa na igreja, né? Tocando trompete, então tudo começou ali. Então da igreja, aquele Roberto já se rebelou, já foi pra guitarra e já tive bandas, comecei a ensaiar em outros estúdios, enfim. E aí veio a ideia de realmente montar um estúdio, né? O qual, assim, como o começo de toda a empresa, foi difícil. Eu não tinha uma grana, falei assim, vou montar um estúdio, pronto, acabou. A grana que tinha era muito curta. Então foi muito simples, né? Foi uma história de muita luta, muito esforço. Então foi uma única sala, muito simplesinho, mas sempre com um diferencial. E qual que é o diferencial? O atendimento, né? Por eu trabalhar, trabalhar não, vou cortar aqui, tirou a atenção. Por eu ensaiar em outros estúdios, então eu me sentia muitas vezes mal assim, pela questão do atendimento, porque ou ele era muito corporativista, o ambiente, né? Empresa e cliente, ou ele era muito largado, muito tribal. A galera do rock and roll era meio largado, a galera do samba, enfim. E aí eu comecei a perceber essas falhas que tinha nos estabelecimentos, né? Falei assim, poxa, quando já era um sonho, quando eu tiver meu estúdio, vai ser diferente. Eu vou fazer isso, algumas coisas eu vou otimizar, vou potencializar, outras coisas eu vou cortar. Então assim, hoje graças a Deus vai fazer 11 anos, né? Esse ano o estúdio vai fazer 11 anos. É uma história, hein? Isso, é uma história. Agora diz pra gente, 11 anos, e você teve essa sacada, ou melhor, podemos falar, essa percepção de negócio. O pessoal atendia de uma forma, você viu o pessoal como tribos em alguns estúdios, aí às vezes é um pouco mais fechado, essa divisão, né? O pessoal que talvez cantava alguma coisa em outro tipo de estúdio, o pessoal mais tribal, podemos falar assim, underground, ia em outro tipo de estúdio. E esse desafio hoje que você desbravou, você acha que hoje você aceita todas as tribos, você recebe todas as tribos? O que isso impactou você fazer esse atendimento diferenciado? Olha, uma
uma das coisas que mais impactaram é justamente ver a coisa como um negócio. Então, assim, quando você fecha o caminho, você estreita, não, ali ficou um estúdio voltado só para a galera do rock. Então, você fechou e em qualquer momento de crise, você está mais propenso a cair, já falando já de uma maneira empresarial. Então, você abrindo o leque, então, assim, aqui a gente tem bandas de rock, bandas gospel, são 3 salas. Então, numa sala tem uma galera gospel rolando, na outra rock, na outra samba. Então, assim, graças a Deus o estúdio ele não tem essa bandeira, né? Ele é eclético? Ele é eclético, exatamente. É um estúdio completamente eclético, né? Com um ambiente agradável, familiar. Né? Então, assim, eu acho que isso foi um dos principais impulsionadores, mas a visão do negócio em si, né? Entendi. Ô, Beto, para construir um negócio há 11 anos atrás, né? Acho que a gente pode estar falando que foi uma época aí com dificuldade para você comprar os aparelhos. Agora, quanto tempo você demorou mesmo para construir o estúdio? Então, você falou que começou numa salinha pequena. Sim. Então, digamos assim, quanto tempo um cara pensa para montar um estúdio, para ele abrir, desde que você começou a comprar os primeiros equipamentos, você abriu o espaço, alugou o espaço e foi montando os equipamentos, você comprou todo o espaço, deixou em casa, e aí quando você tinha tudo, você inaugurou? Não, foi tudo aos pouquinhos. Então, assim, o imóvel já existia, então foi feita uma sala, e aí vai crescendo, é tudo uma progressão, é um trabalho de formiguinha. É como eu te falei, não foi um mega empresário que tinha uma grana guardada e falou, vou investir. Então, assim, o que é mais importante hoje no estúdio, além da estrutura, é a minha carteira de cliente. Então, essa carteira de cliente, ela foi sendo cultivada nesses 11 anos, entendeu? Eu tô com uma pessoa aqui atrás das câmeras que praticamente foi o meu primeiro cliente. Vamos filmar o cara? Cadê? É o Eduardo que tá ali, ó. Eduardo! Hoje ele é um dos nossos funcionários, mas ele teve a primeira banda que saiu aqui. Então, ele é um cara que realmente acompanhou desde a fundação e até agora. É uma constante construção, na realidade, né? Então, assim, o objetivo é montar uma outra unidade em outro lugar. Porque assim, a área que a gente se encontra, a gente já consegue pegar, nós conseguimos pegar uma boa parte da Zona Leste, um pouco da Zona Norte, então é justamente ampliar, abrir uma outra filial e expandir o negócio cada vez mais. Destacando sobre carteira de clientes que você falou, como é que você desenvolve esse trabalho? Como é que você gerencia esse trabalho? Você tem uma planilha? Você liga para os caras? Como é que você faz isso? Então, todo cliente que ele faz um agendamento, ele tem um cadastro. Então, o cadastro hoje ele é feito tudo online, né? Então, assim, hoje eu uso muito a plataforma do Google e eu uso o WhatsApp. Então, assim, hoje são mais de 2.000 clientes, né? Então, todo o cadastro é feito de maneira online mesmo. Bacana, então assim dá para você gerenciar, né? Bem mais fácil. Isso, e pessoalmente também. Então tem esse, que antigamente era mais tete a tete, numa folhinha e tal. Hoje já tem esse lado da modernidade, né? Mas tem, querendo ou não, esse cultivar diário, né? Porque assim, o ambiente, apesar de ser um corporativo, o relacionamento ele não é corporativo com o cliente, né? Então o cliente ele vai ver o Roberto aqui, ele vai ver o Roberto atendendo, vai ver o Roberto aqui pegando salgado, ele vai ver o Roberto limpando o banheiro. Então o cliente ele vê tudo isso. Então é engraçado que se você for olhar as fotos do Facebook, você vai ver o Roberto de chinelo havaiana, de bermuda, tipo, construindo o estúdio. Isso não é uma propaganda da Havaianas, mas o Roberto anda de Havaianas. É verdade. Então, sentando, os tijolinhos, você fala assim, caramba, o pessoal aqui costuma me chamar de MacGyver. Você faz tudo, velho. Você passa isolante no carro se necessário. Exatamente. Você não pede pro técnico. Exatamente. E sobre uma questão do todo o negócio, sei que você deve ter passado momentos aí difíceis. Sim. Acho que a galera não devia procurar um estúdio, baixa, conforme problemas do próprio país que a gente passou aí, de falta de oportunidades, né? Mas você trabalha com o sonho das pessoas. Sim. E todo músico ele tem esse sonho, ele desenvolve essa habilidade de tocar, esse dom. E assim, para você ter um estúdio, foi pelo músico, que posso dizer por mim também, por todos eu acredito. O cara tem uma pequena grana, é o mínimo que ele tem, ele está passando ali um momento complicado, mas ele vai lá e ele investe num estúdio, né? Acho que você deve ter passado várias situações dessas, daqueles músicos que
pega uma grana que está ali guardadinha, é um momento que ele não podia gastar, mas ele vai lá e investe porque ele precisa ensaiar, porque ele tem um sonho e precisa colocar isso para frente, fazer acontecer. Pensando nessa possibilidade que isso deva acontecer, você não tem crise no estúdio, por exemplo, você não passa esse tipo de situação, ou realmente tem momentos que zera mesmo e você não recebe ninguém e aí fica acompanhando o que está acontecendo no mercado de baixa demanda? Então, essa é uma pergunta muito interessante sua. Então, assim, ela tem duas respostas, né? A primeira resposta é assim, é o que você falou, nós trabalhamos com o sonho da pessoa. Então, assim, você percebe que o estúdio, ele não é um bem de consumo, comer, vestir, ele se encaixa ali na questão do entretenimento, né? Então, o entretenimento, ele sempre está presente, inclusive quando tem crise, porque é aí onde a pessoa realmente ela quer fugir um pouco dos problemas e ela vê o ambiente, que é não só o estúdio, como qualquer outro tipo de entretenimento, ela vê aquilo como uma espécie de refúgio também. E como que eu me liguei nisso? Eu estava aqui, foi um momento que tinha muita gente aqui no bar, né? E aí é um puta ponto de encontro, assim, né? E aí a galera, tipo, festejando, pô, você tá aqui nessa sala, eu não sabia que você tava aqui nessa sala, eu tô na outra, e a gente não se vê há 10 anos. E eu comecei a perceber justamente no que você falou. Eu acabo contribuindo indiretamente para a felicidade dessas pessoas. Falei, olha que legal, cara, tipo, a galera vem aqui, curte o ambiente, troca uma ideia. É o único momento que ele tem para viver, porque os 360 dias do ano, ele doa a vida dele para um sistema, ele doa a vida dele para o trabalho, ele doa a vida dele para o filho, para o casamento, para o trânsito. Então, o único momento que ele vive sem nenhuma pressão social é fazendo o que ele gosta. Por exemplo, no caso que é o meu nicho aqui, que seria o estúdio. Então, a galera vem ensaiar e você percebe que mesmo em crise, não é uma coisa que afeta, entendeu? Legal. Sempre isso, né? É um entendimento muito psicológico, sim, né? Porque sim. na verdade, como você falou, é como se fosse um mundinho, um quarto, né? Exatamente. É aquele quando você é jovem, você toca um instrumento, alguma coisa, você se tranca no quarto, você brigou com os pais, ou teve algum problema, você se tranca no quarto, ali, porque é o seu mundo, né? Exatamente. Eu acho que no estúdio, eu acredito que o pessoal procura isso como fosse dessa forma, né? Exatamente. É o meu momento de escape, ali eu sou eu, o sonho todo que eu tenho, o meu potencial todo, que eu não libero durante o dia, né? Fazendo outra coisa, né? Agora, a segunda resposta seria a questão mais de negócio, que é o que acabou alavancando aí a resposta, que é a questão de você perceber que realmente o país está em crise, o Estado está em crise, mas existe esse refúgio, esse lado psicológico, né? Existe esse refúgio das pessoas também. Né? Então, tem a parte de entretenimento, tem a parte da necessidade, enfim, engloba uma série de fatores, mas não é uma coisa que tem tanta oscilação, entendeu? Legal, acho que isso é importante a gente entender, porque quando alguém está tentando montar um negócio, depende até de ser um estúdio, eu acho que no todo, se ele compreende dessa forma, que você está mexendo com sonhos, com pessoas que buscam até aquele local para abandonar os problemas que ficaram da porta para fora, não foi só ali comprar algumas horas. Exatamente. Eu acho que tem um envolvimento maior, que é o que você faz. Você enxergou que a turma fazia um networking aqui, né? Exatamente. E se encontrava e tinha aquele momento único, né? Exatamente. Então você enxergar assim, acho que é muito positivo, muito legal. Isso inspira a gente, isso é legal, né? Bacana. E aí diz uma coisa agora, como você, como o engenheiro de áudio, vamos pensar assim, por favor, até porque você exerce esse trabalho, né? Cara, você acha que o engenheiro de áudio é um cara respeitado pela profissão que exerce hoje em dia, ou a gente ainda sofre aí um preconceito, vamos dizer, que trabalhar com música não é uma coisa que vai dar sucesso, que vai dar grana? Como você enxerga hoje o engenheiro de áudio, na sua opinião, você como que executa o seu trabalho aqui no seu estúdio? A resposta é mais ou menos a pergunta. Existe sim, existe esse preconceito, mais música, mais áudio. Aqui eu recebo muitos currículos de alunos de rádio e TV que mexem com comunicação para fazer estágio. E assim, acabo conversando com essa galera e o pessoal fala que os pais não apoiam, mas isso aí dá dinheiro, você vai trabalhar onde? Hoje estamos falando em 2018. Exatamente, né? exatamente. Isso, sim, exatamente.
Então, assim, o preconceito ele existe. Assim, quando eu montei o estúdio, assim, o único apoio que eu tive foi da minha esposa, né? Então, mais de ninguém. Então, é o seu acreditar mesmo, né? E quem está do seu lado acreditando. Porque, querendo ou não, ainda existe uns paradigmas de que o segredo do sucesso é você fazer um ensino superior, fazer uma pós-graduação, falar um bom inglês, um bom espanhol, alemão e pronto, e você vai ganhar muito dinheiro. Na realidade, não funciona muito bem assim, entendeu? Acho que é mais na questão, tem a questão vocacional, claro, mas tem a questão de correr atrás mesmo, né? E sobre a questão do engenheiro de som, ainda assim, ele é meio termo, porque assim, em certos lugares ele é bem respeitado, em outras partes não, porque assim, hoje banalizou muito, né? Hoje a tecnologia, você consegue, não vou falar para você que você vai conseguir ser médico no YouTube, mas assim, você tem muita informação. Você busca como fazer uma técnica numa mesa de áudio, por exemplo, e acha que você já consegue. Exatamente. Então isso acaba tirando, Então isso acaba tirando às vezes um pouco, limitando mais o mercado. Às vezes você tem um bom profissional, um bom engenheiro de áudio e ele acaba tendo dificuldade, né, da questão de preço, de se encontrar, porque justamente o negócio abriu de tal maneira e banalizou, entendeu? Então tem os dois lados. Quem conhece sabe. Assim, não, esse cara ele mexe com isso, vamos fazer nele, ele sabe, ele é um ótimo engenheiro de áudio. Outras pessoas não. Então a maioria não, né? Porque a gente está trabalhando com as massas, né? Então a maioria não, porque está tudo muito online, né? Então as informações estão tudo aí no YouTube, enfim. Agora, se isso é positivo ou não, então eu procuro mais ver o lado do empreendedorismo, entendeu? Eu procuro mais partir para esse outro lado. As dificuldades, elas estão aí para ser superadas, né? Acompanhar o enredo da carruagem, né? Tipo, a sociedade caminha para essa coisa mais futurista, tecnológica, de acesso, mais inclusão. Home studio, podemos falar. Exatamente. Entende o home studio? Mais do que procurar isso. Exatamente. Eu não posso culpar essa pessoa, saca? Ah, não, você não tem que montar um home studio. Não, quanto mais aberto, melhor. Mas a gente acaba sofrendo uma consequência por conta dessa banalização. Entendeu? Como empreendedor, você tem um negócio consolidado há 11 anos, cara. Hoje, para você contratar um cara, se ele bater na porta do estúdio, o que te interessa mais num cara? Um cara formado numa escola fora do Brasil, um cara que foi DJ, um cara que foi técnico de som, o que te interessa? Um cara pegar entrada no estúdio como o teu, por exemplo, e começar a trabalhar com você? Então, para mim, quanto mais puro ele tiver, melhor. Então o que? A galera pode vir com uns 15 anos, 16. Eu sigo meio que uma ideia meio McDonald's. Tem um funcionário do mês também? Mais ou menos isso. Porque o jovem, ele tem muito entusiasmo. E quando você pega ele puro, você consegue moldar, você consegue apresentar outros valores para essa pessoa, né? Então, às vezes você pega um cara que enfim, tem puta de um currículo, veio de fora, enfim. Só que o cara, ele já está engrenado ali, enfim, já está na mente dele o jeito de trabalhar, o conceito, enfim. Aí, às vezes, acaba dando um pouquinho de choque, entendeu? E, às vezes, a coisa não funciona daquela maneira, sabe? Então, mas não tira a oportunidade de alguém que está mais velho e falou, poxa, eu assisti aí o vídeo do canal do Model DJ, foi bacana, a entrevista me inspirou. Eu vou lá no Roberto, mas eu tô com 50 anos, cara. Eu parei uns 20 anos atrás de mexer com som. Você, esse tipo de cara assim, que já tem um conhecimento, você adaptaria uma pessoa dessa, traria para o seu estúdio também? Que já tem bagagem? Não, sim também. As duas coisas, né? Os dois lados da moeda. Eu pegaria assim, mas tudo da questão do bate-papo, né? Da confiança, né? Então não é uma coisa assim, te conheci, vamos lá, é assim que funciona. Então é a questão de um bate-papo mesmo, né? Bacana. Essa é a visão de empreendedor, é importante. Exatamente. Porque não dá pra pensar só, vem aí, mais um que quer mexer com o som. Não, exatamente. Tô pensando como empreendedor mesmo. Agora, hoje, 2018, cara, se fosse pra você pegar uma grana, ou melhor, tá com a grana que você investiu lá atrás, foi pouca, né? Você falou, tudo bem, a gente já sabe que ele teve padrinho aí pra te assessorar. Mas se fosse hoje, você investiria a sua grana num estúdio ou investiria em outra coisa? Sempre. Eu acredito no legado na vida. Às vezes você fica respirando assim, você fala assim, cara,
qual que é a minha função aqui nessa terra? Então, vendo a história de grandes pessoas que passaram pela terra, você fala, meu, acho que o único propósito de eu estar aqui é deixar um legado, sabe? Ser lembrado. Então, assim, meu legado é isso que eu quero fazer, porque é a única coisa que eu faço, eu respiro isso. Então, assim, o que é o seu legado? É ficar nessa zona de conforto e montar um estúdio? Não, é montar vários estúdios. Tem um na Zona Leste, que vai ser a matriz, vai ter um na Zona Norte, vai ter um na Zona Sul, tudo padronizado. Né? Não é fazendo uma propaganda, mas vai ser tipo o McDonald's. Você vai abrir umas coisas. Tipo o Smart Fit. Pode vir aqui, porque ele já vai abrir o projeto do negócio, tem as franquias. Vai ser padrão com a política que eu acredito de crescimento, saca? Então, olhando do modo empreendedor, sim, a gente vai construir outras unidades, fazer outros investimentos voltados sempre para essa parte de música, estúdio e agenciamento, né? Agenciamento de bandas, empresariar bandas, falar assim, isso aqui é o meu artista, sabe? A gente já está pensando nisso, é o próximo foco, né? Legal. A próxima unidade, o próximo foco é entrar a produtora. É bacana ouvir isso, porque assim, tanta coisa a gente passou, e aí a gente, agora de novo, o momento econômico que nós estamos passando no país, ainda é difícil para a gente comprar equipamento, né? Os valores são muito altos, mas é bacana a gente ouvir que você ainda está super inspirado, está com uma direção assim, de futuro bem legal, bem pé no chão, isso é muito bacana, isso é muito interessante. E diz pra gente, cara, com todo eu acho que ainda, pelo menos um pouquinho na minha opinião, a gente ainda sofre um pouco de ter uma produção de nível mais elevado. A gente vê que muita coisa às vezes termina tendo a produção lá fora, né, ainda hoje, masterizado fora, faz a produção toda final lá, começa o produto aqui e o pessoal termina lá fora. O que você acha que está precisando no Brasil? Ainda precisa? Mais estúdio, mais engenheiros, mais músicos? O que você acha que falta no Brasil para que a gente tenha um produto nosso, formatado e masterizado, tudo aqui dentro do nível lá de fora, e que a gente tem que exportar tanto? É uma boa pergunta. Olha, eu acho que é um conjunto da obra, né? Porque hoje ainda nós ainda somos limitados na questão da grande mídia, essa é a realidade. Por mais que ela vinha num desfiladeiro, por conta da internet, as redes sociais, enfim, querendo ou não, a grande mídia, Faustão, enfim, ainda ela é o que há. Porém, eu acho que ainda falta abrir mais o leque, né, de artistas, porque assim, a gente tem uma riqueza muito grande, uma riqueza cultural, musical muito grande no Brasil, do qual não é explorada, porque ela fica muito, segregada. Então eu acho que se abrisse mais, consequentemente ia abrir mais o negócio, ia ter mais estúdios, enfim. E a questão de fora, querendo ou não, sempre foi uma referência. Então eu não acredito que um dia a gente vai ser referência de mixagens, de masterização por conta do boom da internet. Então você, querendo ou não, vai pegar referências europeias, referências americanas, elas sempre vão existir porque são praticamente os pioneiros disso, entendeu? Então, assim, eu acredito que aí no Brasil, não sei se vai chegar nesse ápice de não exportar tanto. Eu acho que, assim, sempre vai existir essa busca por coisas de fora. Porque não existe regra, né, num processo de criação, mixagem e masterização. A regra que é você fazer uma coisa que fique audível para o nicho que você quer. Então nós temos desde Pablo Vittar até Ed Mota, né? Então são nichos diferentes. Isso não quer dizer se é bom ou se é ruim, entendeu? Tem pessoas que acham bom, tem pessoas que acham ruim. Então assim, cada um tem um ouvido, né? Então isso é muito complicado. Como eu também já ouvi muitas coisas gringas que eu falei, nossa, que ruim, cara, que mix ruim, que master ruim. Mas querendo ou não, os caras sempre vão ganhar o título, né? Sempre como a gente estava conversando atrás dos bastidores sobre os DJs da nossa época, Mark, Normal, enfim. Essa galera tá onde? Aonde eles buscaram as referências? Sempre de fora. Eles estão aonde? O bacana é a gente entender e ouvir de você, principalmente que masteriza, mixa tudo aquilo, uma galera aí nova, um pessoal que já deve também
usar o estúdio há muito tempo e deve ter bandas antigas aqui com você, com certeza. Mas a gente entender que no produto final, assim, todo mundo busca uma inspiração, mas acredita também aqui. Então, só de saber que você sente essa segurança, o pessoal também acredita no trabalho dos engenheiros, dos técnicos aqui do Brasil, é interessante, é normal. A gente vai refinar um pouquinho, às vezes, buscando cada vez mais a melhoria. Sim. Mas um ponto de vista dessa forma de empreendedor, enxergar como o pessoal utiliza o nosso trabalho, a nossa habilidade também nacional aqui, é interessante, é bom ouvir isso de você, porque é um ponto de vista que a gente fica preocupado, o pessoal às vezes critica demais, mas uma opinião assim, uma visão mais ampla, dá a entender até para eu te perguntar, o que você está achando hoje da música produzida no Brasil, que tem níveis diferentes, uma qualidade diferente, você acha que chegou numa qualidade muito legal, muito diferente do que a gente tinha na década de 90, como você enxerga a qualidade da música? A qualidade, vamos falar da parte de sonorização, né? A parte técnica, sim, foi um avanço, por conta da própria tecnologia, né? A tecnologia chegou, exatamente, a tecnologia chegou e a acessibilidade, por mais que os aparelhos, equipamentos, eles sejam um pouco mais caros, mas não era como antigamente, entendeu? Não era tão discrepante, então assim, o mercado ele abriu, né, um pouco mais, então, e a internet também ajudou na construção de plataformas digitais, de você substituir um rack inteiro de masterização, compressores, equalizadores, enfim, mixers, e hoje você conseguir substituir isso pro digital de uma qualidade que você fala, caramba, até onde seu ouvido vai, até onde você consegue tirar som daqui. Isso é excepcional, a preços de banana ou em muitas plataformas até grátis, entendeu? Então isso ajudou bastante. Hoje mesmo, assim, peguei um trabalho de uma pessoa que gravou um disco em casa, no home studio dele, que eu falei assim, cara, isso aqui não deve nada para uma gravação gringa e não deve nada para um estúdio de grande porte, cara. Que bacana. Porque teve o talento do cara, o ouvido, o trabalho que ele ficou ali. Ele pode ter tirado o leite de pedra, mas ele tirou o leite, sacou? Sim. Então tem muito isso. Ele também. fez o negócio. Exatamente, ele fez o negócio, exatamente. Que é o que a gente escuta, né? Para quem é da época que gravava sem fita de rolo e hoje tem equipamento, não é nada como nostalgia. Sim. Mas é que a dedicação era maior para ouvir e fazer aquilo acontecer com poucas ferramentas. E você sabe que isso cria uma espécie de tabu, cria uma espécie de paradigma. Não, porque antes soava melhor, antes era melhor, né? Os amplificadores valvulados, o rolo. Não, antes era mais trabalhoso ainda. Então se você tem esse talento da antiguidade e mesclar com o que a tecnologia tem hoje, você, cara, arrebenta. Bom, me diz aí pra gente, o que você mais acha necessário para abrir um estúdio? São as ideias, é a grana? Conta alguma coisa aí para inspirar a galera para montar um estúdio, abrir um negócio nesse perfil que você já tem consolidado aí. O que te inspira hoje para montar um estúdio ou o que é mais necessário? A galera que tiver ideia de montar um estúdio, tiver com esse planejamento, fica a dica, tá? Acreditar em si mesmo, eu acho que é o principal fator. O valor grana, ele é inerente, porque assim, às vezes você tem um equipamento básico, mas você consegue atender todo mundo de forma audível e bacana, de uma forma barata. E aí é onde você começa a aperfeiçoar as suas coisas, que é o que aconteceu comigo. Comecei bem humilde, bem simples, e a coisa foi ganhando forma. E paciência e perseverança. Não é um negócio que você abre, vou montar uma loja de carro aqui para vender carro, ou abrir uma rede de fast food e sair vendendo. Não é. É uma coisa que você tem que criar uma carteira de cliente, né, ter paciência, e novas ideias, ela é sempre bem-vinda, sempre novas ideias. Wi-Fi gratuito, vídeo para as bandas de graça. Ó, galera, vou fazer um videozinho dessa música, promoções, entendeu? Fazer com que a galera se sinta em casa mesmo, né? Falar assim, não, eu gosto daquele ambiente, enfim, dando uma receita do bolo pra galera. É uma grande receita, mas você acha que, por exemplo, o pessoal poderia aproveitar o home studio que tem? Até porque a gente sabe que o estúdio é uma necessidade, você vai ter que ir 1 hora para o estúdio. Sim. Mas para quem tem home studio, ele poderia começar ali com um network ou criar
a carteira de clientes dele, de repente convidando para conhecer, para compartilhar com um amigo, trocar ideias já com um home studio, depois ele vai para um estúdio para aquela ideia ampliar e aí ele já começar o negócio dele? Então, é porque assim, o estúdio ele tem vários nichos diferentes. Por exemplo, você quer montar um estúdio do quê? Então são as perguntas que você tem que fazer para você mesmo. Eu quero montar um estúdio só para gravação. Você acabou de ver uma galera saindo e uma galera entrando aqui. Então essa galera procura muito estúdio, esse espaço para ensaiar. Mas também tem a galera que vem para gravar, né? Aí você fala assim, existe um outro nicho? Existe o estúdio de gravação só de comerciais, sabe? Jingles, dublagem. Você tem que focar naquilo que você quer, naquilo que você fala assim, sabe o que eu quero? A gravação, eu quero abranger as três coisas. Quanto mais produtos você tiver dentro do estúdio, mais trabalho mais trabalho mais lucrativo vai ser para você também. Independente do sonho todo, tem que fazer um planejamento. Tem que fazer um tem que ter uma direção, porque o tempo vai passando e de repente você fica com aquele ambiente ocioso se você não teve uma direção, um engajamento do que realmente você vai ter de nicho de negócio dentro do estúdio. O negócio do home studio, começar com home studio, será que é legal? Ele pode ser legal, só que talvez você não tenha um resultado do qual você esperava, porque ele é um home studio. Então o home ele é uma coisa mais, como eu posso dizer, mais fast, mais rápida, né? O cliente ele pede um trabalho já pela internet, você já manda, praticamente quase você não tem contato com o cliente, né? Então hoje eu vejo o home studio assim como uma plataforma de aprendizado, né? Legal. Uma plataforma de aprendizado, né? Musical. Depois você tem que ter um estúdio que é a questão de relacionamento, querendo ou não, a coisa se amplia. Legal, bacana, acho que é uma história bem inspiradora. A galera com certeza aí vai procurar para te conhecer melhor. A gente vai estar colocando aqui para você ver o site do Roberto aí para você conhecer o estúdio. É um estúdio muito legal, a gente vai dar uma volta para conhecer, mas antes vamos fazer um bate-bola aqui com o Roberto. A gente está louco para tomar uma cerveja daqui a pouco, então vamos fazer um bate-bola aí rapidinho, vai ser bem legal. Responde aí, um momento especial. Casamento. Uma trilha musical, uma música que te marcou. Música do casamento, né? Tipo, Estou apaixonado. Basicamente o levo. Oh, legal, hein? Nas horas vagas. A família. Importante isso. Base, é base. Um produtor. Quincy Jones. Opa, respeito, hein? O que te inspira, cara? Me inspira. Uma pergunta peculiar, cara. Muita coisa me inspira. Família, amigos, o legado. Te deixa cagana de acordar e falar, cara, o dia raiou. Eu passei dos 30, entreguei já a idade do cara, deve ter entregado. Mas eu tenho uma gana, uma energia, uma força e eu vou lá mais um dia. Eu acho que o trabalho. Porque assim, eu vejo, você que é um bate-bola, se fazer só um resuminho rápido, eu vou usar até um termo meio chulo. Eu acho que quando a vida ela é muito cômoda, não faz sentido algum. Então a água sempre tem que estar batendo na bunda. Então é um impulsionador da vida. Então assim, acho que a gente tem que ser grato até pela dificuldade e entender que isso faz parte também do processo. Prazer e sofrimento, eles estão na mesma coisa, em lados diferentes, mas um vive sem o outro. Legal. Cara, você é uma história que me inspirou, na verdade, quando você comentou um pouquinho e se vendeu quando eu vim aqui utilizar o estúdio. Eu sou, na verdade, uma pessoa que utiliza o estúdio dele, então sou um cliente. Ainda não estou na base de dados, eu sou top dele. Tá sim. Mas
Obrigado aí por essa conversa. Tenho certeza que a galera vai curtir aí. O pessoal aproveita, se inscreva no canal para acompanhar e aproveitar aí, porque a gente com certeza vai ter outras histórias aí com o Roberto. E vamos aproveitar e dar uma volta no estúdio, o Roberto vai mostrar pra gente. Então vamos conhecer um pouquinho como que é aqui. Faço convite para todo mundo, venham conhecer, bem legal, bem localizado. O espaço é excelente e esse cara está disponível o tempo todo, isso que é bacana. Você conversa com ele, você não está ele aqui, tem os técnicos também, mas é um cara que está full time aqui no estúdio. Sempre. Valeu, Roberto. Obrigado aí. Prazer em revê-lo. Bom ano para você e bons negócios. Todos nós, né? Obrigado, porque o que a gente quer realmente é inspirar você. Valeu.